Olá, eu sou o Aleph, seja bem-vindo ao canal A Verdade da Palavra. Hoje iremos aprender sobre o caráter de José, que foi uma das figuras mais importantes e inspiradoras do Antigo Testamento. E ele sendo um dos filhos mais novos de Jacó, e conhecido pela sua integridade, pela sua fé e a sua capacidade de perdoar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E iremos aprender valiosas lições através da sua vida, e como podemos aplicar esses princípios em nossa jornada com Cristo. Em Gênesis 37, versículo 4, lemos sobre os sonhos de José e como ele compartilhou com seus irmãos, gerando assim inveja e discórdia. Devemos ser prudentes ao compartilhar os nossos sonhos e planos. José tinha sonhos dados por Deus, mas ao compartilhá-los com os seus irmãos, isso provocou ciúme e inveja neles. E nesse versículo 4 do capítulo 37 de Gênesis, onde diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José era odiado pelos seus irmãos por dois motivos: por ser o filho mais amado de seu pai e porque ele contava os seus sonhos para eles. Porque quando ele começou a interpretar os seus sonhos, isso irritou os irmãos de José, pois ele afirmava que seria maior do que eles. É necessário cuidado ao compartilhar os nossos sonhos, porque nem todas as pessoas se alegrarão conosco ao compartilhar os nossos sonhos. Por isso devemos saber para quem contar. Conte para Deus e para alguém que é de confiança. E devemos contar os nossos sonhos para as pessoas certas, porque haverão diferentes reações ao contar os nossos sonhos. Haverão pessoas que se alegrarão conosco, pessoas que sentirão inveja de nós, pessoas que não acreditarão nos nossos sonhos e pessoas que não irão querer que os nossos sonhos se realizem. Por isso devemos compartilhar os nossos sonhos e projetos com Deus e com pessoas que têm a nossa confiança, porque não é todo mundo que quer ver o nosso sucesso. Por isso que devemos buscar discernimento para identificar pessoas que realmente acreditam no nosso sucesso e que podem nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. E ao compartilhar os nossos sonhos, devemos compartilhar com pessoas de confiança que possa nos oferecer uma ajuda e uma orientação quando precisarmos. E o segundo princípio que iremos falar é que devemos sempre viver valorizando a verdade. José foi uma pessoa que valorizava a verdade em sua vida, pois quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele resistiu e fugiu dela, mantendo a sua integridade e fidelidade a Deus. Devemos resistir às tentações e fugir do pecado, porque é necessário vivermos em verdade e ser cheio do Espírito Santo, independente das circunstâncias. José fugiu da esposa de Potifar, pois Potifar tinha entregado a José a sua casa em suas mãos. E José não quis pecar contra Deus e nem queria fazer mal a Potifar. Por isso ele fugiu da esposa dele. Então devemos fugir do pecado e honrar a Deus sobre todas as coisas. José honrou a Deus e respeitou a Potifar, quando não se deixou ser tentado pela mulher dele. Mas ele não foi honrado por Potifar e acabou indo para a prisão. Mas Deus preparou a situação onde na prisão ele interpretou o sonho de duas pessoas, o copeiro e o padeiro. E o copeiro foi reposto no seu serviço perto de Faraó. E Faraó, depois de um tempo, ele teve um sonho. E o copeiro lembrou de José. E José foi honrado. Por isso devemos manter a nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo quando enfrentamos tentações e desafios. Permanecer honesto e íntegro em todas as áreas de nossa vida é essencial. Devemos ser fiéis a Deus sobre todas as coisas. E agora que entendemos que as provas que enfrentamos forjam o nosso caráter. E o caráter de José foi provado quando ele foi traído, escravizado e preso. Apesar de tudo isso que aconteceu, ele manteve a sua fé e perseverança em Deus. E é as provas e dificuldades que enfrentamos que moldam o nosso caráter e nos fazem crescer espiritualmente. Na vida de José, nós vemos que mesmo em meio a várias adversidades, ele se manteve fiel a Deus. Precisamos enfrentar os desafios como oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé em Cristo. Os obstáculos em nossas vidas são oportunidades para aprendermos com Deus e crescer espiritualmente e ter mais confiança em Deus. E sempre nos lembrando que tudo tem o seu tempo, assim como está escrito em Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E sabemos que tudo tem o seu tempo. Por isso que devemos esperar o tempo de Deus. Assim como José esperou 13 anos para ver os seus sonhos realizados. Assim como também Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido.
Moisés também esperou 40 anos para liderar o povo de Israel. E Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Devemos esperar o tempo de Deus. É necessário confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele tem um propósito para cada fase de nossas vidas. Confie no tempo de Deus, pois cada momento da nossa vida é cuidadosamente planejado, e cada propósito se cumpre no tempo certo de Deus. Além disso, é melhor esperar com paciência pelo tempo de Deus, pois os seus planos são melhores do que os nossos. Precisamos confiar nos planos de Deus, ter paciência durante os períodos de espera, confiar que tudo vai acontecer no momento certo, pois Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, assim como devemos saber perdoar ao próximo. E José perdoou seus irmãos mesmo depois de todo o mal que lhe fizeram, mostrando assim humildade e maturidade espiritual. E maturidade espiritual é o desenvolvimento profundo da fé e do relacionamento com Deus, refletido em atitudes como amor, paciência e humildade e perdão. E sendo preciso ter humildade e capacidade de perdoar, especialmente em posições de autoridade e poder, assim como vemos em Mateus 18, no versículo 21, onde o apóstolo Pedro pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar o seu irmão, pensando que poderia haver um limite. E Jesus responde que o perdão não tem limites, ensinando que devemos perdoar sempre, sem limites. Por isso é fundamental praticar o perdão em nossas vidas, seguindo o exemplo de Jesus e de José. E como podemos praticar o perdão? Perdoando alguém que nos prejudicou, mesmo quando temos o poder de revidar, abrindo mão da mágoa e do desejo de vingança, confiando que Deus é justo. Mas isso não significa que devemos ignorar o que aconteceu, mas sim escolher a paz e a cura que o perdão nos traz. E para finalizarmos, vamos recapitular os pontos principais. E nós vimos como o caráter de José nos ensina sobre prudência, verdade e a importância de compartilhar nossos sonhos com as pessoas certas. Também aprendemos a viver em verdade, enfrentando as provas, confiando no tempo de Deus e praticando sempre o perdão. Que possamos aplicar esses valores em nossas vidas, buscando sempre viver de acordo com a vontade de Deus. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. E se inscreva no canal para mais conteúdo sobre a verdade da Palavra de Deus. E que a verdade da Palavra de Deus esteja com vocês. Até o próximo vídeo.